Tomara mesmo que essa história de racismo seja apenas um capítulo triste na história da humanidade. Pois é, Tino, na semana em que o argentino Maxi Lopes do Grêmio foi acusado de chamar ele Carlos do Cruzeiro de macaco, você vai conhecer mais um lado cruel do racismo. O Esporte Espetacular mergulhou na história e investigou essa época aqui, uma época bem triste do futebol brasileiro. As revelações são de um personagem gaúcho que sofreu na pele o preconceito. Um caso que poderia estar nas salas de aula para que nunca mais se repetisse. Nem fala, né, cara? Pô, sacrifício, né? Obrigado. Fala, professor. Opa, garoto. E aí? Tudo certo? Beleza? Fala, professor. E aí? Relaxando aí, né? Tranquilo. Que livro é esse? O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues. É que eu estou preparando uma aula sobre racismo e futebol. Vocês sabiam que na primeira década do século XX, os negros em Porto Alegre e outras cidades gaúchas não eram aceitos nos grandes clubes? Pô, sério? É. Mas eles não ficaram quietos, não. Eles criaram seus próprios campeonatos. Nascia a Liga da Canela Preta. O Esporte Espetacular apresenta Histórias Esportivas. A Liga da Canela Preta. São os últimos passos. Logo estaremos diante da história. Nesta casa, no extinto bairro da colônia africana de Porto Alegre, mora um personagem esquecido do futebol brasileiro. O único jogador vivo da Liga da Canela Preta. Um atleta que sofreu desde cedo com as mais cruéis manifestações de racismo no esporte. Se deixar tu sentadinho ali e não te chamar nunca para te entrar para treinar. Isso aí matava o cara no cansaço. Eu conheci o tempo do racismo mesmo. Jaime Moreira da Silva, 94 anos, gosta de duelar com a memória. Resgatar cada pedacinho que ajude a recuperar a história da Liga. A primeira lembrança? A habilidade dos jogadores negros. O senhor sabe que a raça no futebol, ela gostava de brincar, né? Ela gostava de uma partida de dar drible nos caras e sair gozando, né? Era um futebol alegre. A relíquia comprova. Uma das raras fotos da Canela Preta mostra um time de negros. O 8 de setembro, do ponta esquerda Jaime. O caçula, de 15 anos. Liga da Canela Preta? Ué, professor, mas como a gente nunca ouviu falar nessa liga? É que em 1941 teve uma enchente que acabou com quase todos os arquivos sobre a Liga. O que se sabe é que em meados da década de 20, grandes clubes começaram a procurar esses jogadores da Liga. O pessoal da plateia era branco. Era branco. Onde tinha um bom futebol, o povo vai. Onde tem um bom futebol, o povo vai. Já era grande o comércio de jogadores. Sempre foi. Os olheiros do futebol sempre existiu. Sempre existiu. Numa época de negociações bem mais modestas, a Canela Preta acabou se tornando fonte de craques para o Internacional. Em 1928, Dirceu Alves deixou a Liga e se tornou o primeiro jogador negro da história do Inter. Logo surgiram outros, como Tupã, campeão gaúcho pelo Colorado em 1934. O rival Grêmio só foi contar oficialmente com jogadores negros na década de 50, com Tesourinha, ex-jogador do Inter, do Vasco, da seleção, e que também passou pela Liga da Canela Preta. A Liga foi uma resposta natural à sobrevivência, aos níveis de resistência cultural que a comunidade tinha, pelo fato de não poder estar competindo em espaços brancos. Se não havia um racismo oficial, esse racismo era praticado no dia a dia pela rejeição da integração racial. Prestígio, salários. O futebol, como hoje, apareceu como um caminho para enfrentar a pobreza e a intolerância. A segunda divisão também começou a aceitar jogadores negros. A Liga perdeu força e acabou no início da década de 30.
Acho que não tendo a alternativa de participar daquilo que havia oficioso, digamos assim, criar algo é uma alternativa. Acho que é necessário sempre criar uma alternativa para algo que bloqueie, digamos, a possibilidade de que o humano apareça, de que o humano se manifeste, né? Acho que a Liga cumpriu isso. Buscar espaço, tornar-se visível, reagir ao preconceito. Atitudes que acompanham a história do esporte. Os negros também combateram a exclusão, criando ligas alternativas no beisebol americano e no futebol da África do Sul, o país da próxima Copa. A Liga da Canela Preta caiu no esquecimento. Ei, Canela Preta aí, gurizada! Mas em 2007, a comunidade negra de Porto Alegre decidiu recuperar esta história. Criou uma nova versão da Liga, disputada de forma amadora, sem qualquer restrição ideológica ou racial. São 8 times, que de vez em quando recebem reforços. Os mais velhos se divertem, os mais novos aprendem um pouco em exposições montadas na beira do gramado. Ver de cara, assim, quando você olha no rostinho das crianças, né, dos adolescentes, o orgulho de poder vestir um distintivo daquele clube, o qual o vô, né, o bisavô, o pai fez parte. São amigos, são famílias que se reúnem exatamente para não esquecer, na verdade, seus antepassados. Pois é, professor. Mas o triste é saber que, apesar de ter diminuído, o racismo no futebol continua, né? É por isso que a história da Liga é muito importante. Não pode ser esquecida. Merece ser levada adiante como prova que é possível combater o preconceito. Ajudou a mostrar que o jogador, o atleta preto, era um homem igual a qualquer outro atleta. Eles mostraram isso aí. Eles não vieram assim para se impor, eles mostraram dentro da disputa no campo, dentro do campo, eles vieram mostrar. Tenho muita saudade, muita saudade.